Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja mais que bem-vindo. Eu sou Rebeca Costa, sou professora de legislação e nós estamos na nossa terceira aula aqui do nosso preparatório para o concurso do MP do Paraná. Pessoal, todas as aulas aqui no Desafiando Concursos, aqui no YouTube, as aulas em vídeo são gratuitas. Se você quiser estar adquirindo o material em PDF que nós usamos aqui nas nossas aulas, você pode conseguir lá na plataforma do Desafiando Concursos por R$19,90. Se você quiser estar ajudando também a plataforma, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Consegui. Esse aqui, tá? Ó, curso em PDF. Aí vai estar aqui para você, tá? Ó, o curso que nós já temos liberado. Vamos ir liberando, né? Com o passar dos dias para vocês. Beleza, pessoal? Maravilha. Outra coisa que as pessoas também me perguntam muito, professora, vou fazer para outro cargo. Eu posso estudar pelo Desafiando Concursos? Olha, se esse seu cargo cobra a legislação aplicada, cobra direito administrativo e direito constitucional, serve sim. Beleza? Já tive algumas pessoas me perguntando: eu vou prestar para isso, vou prestar para aquilo, eu posso? Se o edital bater com as nossas aulas, pode sim. Beleza, pessoal? Maravilha. Bom, vamos lá. Nessa nossa terceira aula, nós vamos falar de alguns assuntos muito importantes. Nós vamos falar de readaptação, reversão, disponibilidade, aproveitamento, reintegração, recondução e desvio de função. Beleza? Bom, da readaptação até a recondução são aquelas formas de provimento que nós vimos lá na nossa primeira aula. Maravilha? Maravilha. Então, bora lá. Quando nós vimos a nossa primeira aula, nós passamos de forma o quê? Superficial. Então, eu coloquei lá uns desenhozinhos, coloquei um desenho das pessoinhas. Por quê? Porque ali nós passamos de forma superficial. Aqui não. Aqui nós já vamos entender os artigos, os seus incisos, vamos passar, propriamente dito, por todas as formas de provimento. Beleza? Bom, readaptação. O que é a readaptação? Vamos supor, José sofreu um acidente. E esse acidente acabou por reduzir a capacidade dele física, mental ou intelectual. Então, houve uma redução. Com essa redução, ele não vai ser exonerado do serviço público. O que vai acontecer? Ele será readaptado em um outro cargo que venha a ser compatível com o quê? Com a sua limitação. Então ele sofreu esse tipo aqui de limitação física, por exemplo. Então, ele vai ser readaptado para um cargo que venha a ser compatível com a sua limitação. Beleza? Agora, qual é o prazo para haver esse procedimento? Prazo de 6 meses. Pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado. No caso, o servidor está participando de algum programa de reabilitação profissional. E aqui eu trouxe um mapinha mental para vocês, porque o que vai acontecer? No final desse procedimento, vamos imaginar que o servidor foi julgado incapaz. Então, ele não pode mais retornar para o serviço. O que vai acontecer com ele, então? Rebeca, ele vai ser exonerado. Negativo. Ele será o quê? Aposentado. Beleza? Agora, se ficar declarado que o servidor ele está reabilitado por uma função, olha, ficou aqui constatado que o José pode voltar para a administração. Beleza. Então, essa readaptação é realizada com cargos de atribuições compatíveis com a sua capacidade, que foi o que eu falei para vocês. Então, ele sofreu um determinado acidente, reduziu a sua capacidade, por exemplo, mental. Então, ele vai ser readaptado para um cargo que venha ser compatível com a limitação dele. Beleza? Só que essa readaptação também vai respeitar a habilitação do nível de escolaridade. Porque, por exemplo, não tem como eu readaptar o servidor do ensino, um exemplo. Está exercendo um cargo de nível fundamental, eu não posso readaptá-lo para um nível médio.
Eu tenho que respeitar a escolaridade. E na hipótese de inexistência de cargo vago, ou seja, não tenho um cargo para poder readaptá-lo. Então, o servidor vai exercer suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Beleza? Agora, esse sistema de readaptação, pegar esse servidor que sofreu essa limitação e readaptá-lo para o cargo que venha a ser compatível, será sempre para cargo de vencimento igual ou inferior de origem. E sempre assegurado o direito à preservação da remuneração. Beleza? Maravilha. Trouxe aqui para vocês outro mapinha mental, que agora é da reversão. O que é a reversão? É quando eu tenho o servidor, vamos supor, seu João. Seu João, ele foi aposentado por invalidez. Só que os motivos que levaram à aposentadoria do seu João são insubsistentes. Então, os motivos que acarretaram a aposentadoria dele não são subsistentes o suficiente para ter declarado a aposentadoria dele. Então, o que vai acontecer? Ó, aqui no parágrafo 1º, ó. Eu vou ter uma junta médica. Então, não é assim, vamos supor, seu João ali, não, os motivos foram insubsistentes. Não, é uma junta médica oficial que vai declarar os motivos insubsistentes da aposentadoria. Não é assim, um achismo. Não, eu acho que os motivos não são subsistentes. Não, eu vou ter uma junta que vai declarar os motivos insubsistentes da aposentadoria dele. Agora, essa reversão, ou seja, essa volta, esse retorno, ele pode se dar de duas formas. De ofício ou a pedido do servidor. Como assim? O que é de ofício, gente? Sempre que você vê isso aqui, deixa eu compartilhar aqui meu quadro com vocês, tá? Para a gente poder escrever. Sempre que você vê escrito assim, ó, de ofício, significa dizer que eu estou falando que a própria administração pública decide. Beleza? Isso daqui foi feito de ofício da administração. Então, a própria administração decidiu aquilo. Isso aqui foi de exemplo, exoneração de ofício. É um exemplo, tá? O servidor não foi aprovado em estágio probatório. Então, a própria administração vai exonerá-lo. Por quê? Porque ele não cumpriu um requisito para adquirir estabilidade. Ele vai ser exonerado. Então, a própria administração. Então, quando você escuta falar de ofício, é a própria administração. Então, essa reversão pode se dar pela própria administração, ofício da própria administração, ou a pedido do servidor, no mesmo cargo ou no resultante de transformação, quando o cargo passa por uma transformação. Agora, deixa eu abrir aqui a tela toda para vocês verem que o parágrafo 3º, tá? Exemplo. Encontrou-se provido o cargo. Então, o João voltou. João voltou. Só que o cargo do João já está sendo o quê? Provido por outro, já está sendo exercido por outro. Provido é o quê? Que alguém está exercendo, está em provimento. Então, o cargo provido é aquele cargo que ele já tem alguém exercendo uma função nele. Já tem alguém ali que está exercendo. É basicamente assim. Fulano foi aposentado, vem alguém que agora está exercendo o cargo dele. Que é como eu costumo falar. Por exemplo, se você tem lá um exemplo, o João que se aposentou. Quem que se aposentou? O João ou o cargo? O João. O cargo está lá. O cargo fica o quê? Fica vago, entrou em vacância. O cargo está vago. Então, alguém vai ter que exercer o cargo dele. Se isso acontecer com o João, ele vai exercer suas atribuições como excedente até surgir alguma vaga. Beleza? Agora, parágrafo 4º. Após o retorno, então depois que o João voltou, porque os motivos da sua aposentadoria foram inexistentes, insubsistentes, o tempo de exercício será considerado para a concessão de nova aposentadoria.
Beleza? Parágrafo 5º. O servidor que retorna para a atividade, retorna para a administração, perceberá, em substituição aos proventos de aposentadoria, a remuneração do cargo que voltará a exercer. Beleza? Então, todo o assunto de reversão foi em mapa mental, para ficar mais fácil na hora de organizar os seus estudos. Beleza? Maravilha. Agora nós vamos falar de 2 assuntos muito importantes: disponibilidade e aproveitamento. Para quem assistiu a primeira aula, viu que aproveitamento... Peraí, deixa eu trocar aqui. Viu que aproveitamento é o quê? Vamos ver se vocês estão bem assim, tem o mesmo ritmo. É o quê? Muito bem. Forma derivada de provimento. Gente, por favor, se você não assistiu a primeira aula, eu peço encarecidamente que você pause essa, vá na primeira, assista a segunda e depois volta para essa. Porque as aulas, elas são assim, vou dizer anexas, mas elas têm o mesmo raciocínio. Porque eu falo, forma derivada de provimento. Se você não assistiu a primeira aula, você vai ficar assim, poxa, mas o que é isso, derivado? Tá? Passando aqui de forma bem rápida. Quando a gente fala de provimento, o que é provimento? O que é provimento? Preencher um cargo público. E quando a gente fala em provimento, nós temos 2 formas de se prover o cargo: a forma derivada e a forma originária. A forma originária é só a nomeação. Não existe outra forma originária de provimento, só nomeação. Por quê? Porque a primeira investidura, provimento é investidura. Exemplo, Maria sonha em ser servidora. Ela vai, presta um concurso e é aprovada. Ela vai ser nomeada. Perceba, Maria nunca teve contato com a administração. É a primeira vez que ela tem contato com a administração pública. Provimento originário. Agora, provimento derivado é quando eu tenho uma pessoa que já teve contato com a administração, exemplo do senhor João lá na reversão. Exemplo, o senhor João foi aposentado. Só que por motivos insubsistentes da sua aposentadoria, o senhor João volta para a administração. Essa volta dele, que é a reversão, é uma forma derivada de provimento. Por quê? Porque ele já teve contato com a administração pública antes. Não é a primeira vez que ele está ali tendo contato com a administração pública. Ele já teve contato outras vezes. Então, derivada é quando a pessoa está retornando ao serviço público. Originário, nomeação. Primeiro contato com a administração. Então, quando a gente fala de disponibilidade, é basicamente isso, ó. Vamos supor. Joana é servidora pública. Joana é servidora. Só que Joana teve o seu cargo, ó. Vamos supor que... Deixa eu fazer os desenhos aqui, porque eu gosto de fazer os desenhozinhos aqui. Vamos supor. Essa aqui é a Joana, tá? Essa aqui é a Joana, ó. Joana, ela ocupa o cargo A. Joana ocupa o cargo A. Era para ser uma seta, mas enfim. Só que o cargo A de Joana, o que acontece com ele? Ele é declarado, um exemplo, tá? Extinto. O cargo de Joana foi extinto. Porque quando você fala de estabilidade, eu quero que vocês entendam isso. A estabilidade é do servidor, não é do cargo. Joana não pode virar e falar assim,
Mas o meu cargo declarado extinto, eu tenho estabilidade. De fato, ela tem estabilidade, mas o cargo dela não. O cargo dela pode ser declarado extinto ou desnecessário. O cargo dela pode deixar de existir. Ela não. Então, o que vai acontecer? Joana olha e fala, poxa, meu cargo foi declarado extinto. E agora? Letra A. Joana será exonerada da administração? Letra B. Joana será demitida? Ou letra C. Joana será posta em disponibilidade? Letra C. Joana vai ser, ó. Cadê aqui? Joana vai ser colocada em disponibilidade. Joana será colocada em disponibilidade. Por quê? Porque ela vai ficar agora aguardando um novo cargo vago, um novo cargo vazio para ela poder ocupar. Ela não vai ser exonerada da administração. Então, ela vai ser colocada em disponibilidade. É como se a administração falasse assim, Joana, olha, o que acontece? Você vai ficar aqui esperando. Quando surgir um cargo, uma vaga, a gente chama você. É basicamente isso. Beleza? Maravilha. A remuneração proporcional ao tempo do serviço. Beleza? Agora, foi o que eu falei para vocês. Olha o parágrafo primeiro. O servidor ele fica em disponibilidade até o seu aproveitamento em outro cargo. Então, vamos supor, Joana está lá em disponibilidade. Aí surgiu uma vaga, o cargo J tá vago. E aí, Joana agora vai começar a exercer o seu cargo lá no cargo J. Essa ida dela para lá é uma forma de provimento, que é a forma de aproveitamento. O fato agora de Joana estava aqui em disponibilidade. Aí surgiu uma vaga, beleza. Ela vai lá pro cargo J. Essa passagem aqui de disponibilidade para volta do exercício chama-se de aproveitamento. Ela está sendo aproveitada em outro cargo que está vago. Beleza? É uma forma de provimento derivada. Por que derivada? Porque ela já é da administração. Ela já faz parte da administração pública. Beleza? Parágrafo 2º. A remuneração mensal para cálculo da proporcionalidade corresponderá ao vencimento do cargo acrescido de vantagens pessoais permanentes. Bom, a disponibilidade do servidor se dará conforme os seguintes critérios. Então, como que se faz para ter esse cálculo, tá? Primeiro, menor pontuação da avaliação de desempenho no ano anterior, maior número de faltas ao serviço, menor idade e maior remuneração. Ok? Bom, o período de disponibilidade ele é considerado como efetivo exercício para aposentadoria. Por quê? Porque o fato dela estar em disponibilidade, Rebeca, mas ela não está exercendo o cargo. Sim, mas ela está à disposição da administração pública. Então, para fins de aposentadoria, é como se ela estivesse em efetivo exercício. Porque senão, ela pode, um exemplo, né? Ficou 6 meses em disponibilidade. Porque ela vai ter a remuneração dela. Não pode ficar assim, nossa, estou em disponibilidade. Pronto. Como é que eu pago minha conta? Não é assim. Querendo ou não, ela está a serviço da administração. Porque a hora que a administração precisar dela de volta, ela vai voltar. Beleza? Bom, o aproveitamento, como nós acabamos de falar, é o retorno. Então, aproveitamento é o retorno obrigatório do servidor em disponibilidade ao exercício de cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com os do anteriormente ocupado. Como assim? Exemplo, tá? Cuidado. Eu não sei se eu trouxe, acho que eu não trouxe. Teve Ai, gente, qual material que eu coloquei?
Ai, agora eu não vou lembrar. Era até um entendimento do STF. Depois eu coloco para vocês o material separadamente, tá? Ó, é basicamente esse entendimento aqui do que eu ia mostrar para vocês do STF. É isso aqui, ó. Eu não posso, tá? A Joana aqui, tá? Aqui é a Joana. Eu não posso. A Joana tá em disponibilidade. O cargo da Joana é de nível fundamental, por exemplo. Eu não posso pegar. A Joana tá aqui em disponibilidade. Ela exercia um cargo de nível fundamental. Eu não posso aproveitá-la em um cargo de nível médio. Por quê? Tudo eu tenho que ter o quê? Compatível com o cargo anteriormente ocupado. Beleza? Depois eu vou colocar no material para vocês esse entendimento. E aproveitando aqui, deixa eu só pegar um livro para eu poder, que eu esqueci, tá, gente? De deixar aqui na mesa, ó. Mostrar para vocês aqui. Graças a Deus, Desafiando Concursos tem parceria com a editora Mizuno. Então, para você que está estudando para concurso, esse livro aqui é muito bom. Direito Administrativo Jurisprudencial. Várias e várias jurisprudências. Foi, inclusive, daqui que eu vi, só que eu não estava achando. Não achei, na verdade. Coloquei em outro material e não vi aqui. Enfim, mas eu vou deixar o... Ver se eu coloco aqui separadamente. Se você quiser mais desse livro aqui, se você falasse, Rebeca, eu quero muito, tudo desse conteúdo do livro aqui nos nossos materiais. Deixa aqui no comentário, eu quero a Mizuno no meu material, beleza? Maravilha, deixa eu deixar aqui o nosso livro, tá? Bom, ok, superado. O aproveitamento, então, tem também aquele mesmo sistema que nós vimos agora. O aproveitamento se dará na primeira vaga que ocorrer com precedência sobre as demais formas de provimento. Então, também nós vamos observar a ordem de preferência dentre os servidores em disponibilidade. Porque, por exemplo, eu não sei se eu cheguei a dar esse exemplo para vocês. Você está na fila, um exemplo. Lembra na época da escola que tinha a fila da merenda? Beleza. Está na fila. Você chegou na fila. Quem está na sua frente tem prioridade, porque chegou primeiro, né? Aí pensa aquela pessoa que chegou correndo e furou a fila. Você vai falar, não, eu estou aqui um tempão. Então, como que eu vou fazer isso na administração? Como que eu vou falar assim, poxa, a Joana, o José, o Mário e o Felipe estão em disponibilidade. E o Zezinho também. Como que, poxa, surgiu ali 2 vagas, tá? Quem que eu vou colocar primeiro? Aquele que estiver em maior tempo de disponibilidade. Então, por exemplo, o Zezinho está 8 meses em disponibilidade de administração. Ele é o que mais está em disponibilidade. Então, ele vai ser provido primeiro. Eu quase arranquei o microfone aqui. Aquele que tem maior tempo de serviço público estadual. Então, por exemplo, o Mário é o que mais tem tempo de serviço. Vai lá. Maior tempo de serviço público e maior idade. Beleza? Maravilha. Bom, reintegração. O que é a reintegração, gente? Vamos supor. Zezinho, ele foi demitido da administração. Demitido. E aí Zezinho ficou super chateado, né? Ele fala, poxa, meu sonho era, né, ser servidor, enfim, ele fica super chateado. Só que aí vem uma decisão administrativa ou uma decisão judicial, invalida a demissão dele. Invalida. E ele fica super feliz, né? Ele fala, poxa, legal, minha demissão foi invalidada, então vou voltar. Então, a reintegração é o retorno do servidor quando demitido, ele foi demitido, só que ele tem essa demissão invalidada por uma decisão administrativa ou judicial. Agora, na hipótese de extinção do cargo ou de declaração da sua desnecessidade, o servidor vai ficar em disponibilidade, o que nós já comentamos, beleza? Agora, olha só, olha o problema. Vamos supor, presta muita atenção aqui no que eu vou falar. Vamos supor que o Zezinho foi demitido. Beleza.
Ele estava ocupando o cargo X e ele foi demitido. Quem foi demitido? Ele ou o cargo? Ele, o cargo tá lá. Aí veio a Maria e começou a ocupar o cargo. Então, aqui, ó, vamos fazer o nosso desenhozinho aqui, ó. Presta atenção. Ó. Deixa eu... Cadê aqui minha caneta? A mãozinha aqui, né? Para eu poder subir a tela. Ó, presta atenção. Vamos supor, então, olha o caso, olha como é que fica essa situação. Tá aqui o Zezinho, foi então o quê? Demitido. Zezinho foi demitido. Demitido. E ele ocupava esse cargo aqui, ó. Cargo B. Beleza? O Zezinho foi demitido, não o cargo dele. Então, o que aconteceu? Veio aqui a Maria e começou a exercer função aqui no cargo B, porque o Zezinho está demitido. Só que aí veio uma decisão administrativa ou uma decisão judicial e, aqui é um J, e invalidou a demissão dele. Se a demissão dele for invalidada, o que vai acontecer? O Zezinho vai voltar a exercer seu cargo. Zezinho volta. Mas aí, então, o que vai acontecer com a Maria? Porque a Maria que estava exercendo aqui, né? Agora, o que acontece com a Maria? Infelizmente, a Maria vai ter que sair do cargo B, porque o Zezinho voltou. A demissão dele foi invalidada. Então, ela vai ter que sair do cargo dele. Por quê? Porque se a demissão do Zezinho foi invalidada, é como se fosse assim, ó, o Zezinho nunca deveria ter sido demitido da administração. O Zezinho volta para o cargo dele, a Maria sai. Ela vai ser reconduzida ao cargo de origem dela. Ou se o cargo de origem dela não existe mais, ela vai ser colocada em disponibilidade. Mas cuidado, a Maria não vai ter direito à indenização. Já o Zezinho, sim. Então, o Zezinho vai ser ressarcido integralmente do que ele deixou de receber. Porque quando ele deixou de receber a remuneração dele, nesse período em que ele esteve demitido, é como se ele não tivesse... É como se fosse assim, ó. O Zezinho ficou demitido por 6 meses. 6 meses. Foram 6 meses que ele deixou de receber sua remuneração. Foram 6 meses prejudicado. Porque se a demissão dele foi invalidada, é como se fosse decidido assim, olha, a demissão do Zezinho nunca poderia ter acontecido. É como se fosse isso. Então, ele volta para a administração, ele volta para o cargo B. A Maria, que estava ocupando até então o cargo B, volta para o seu cargo de origem ou é colocada em disponibilidade sem direito à indenização, porque ela está para a administração pública. Então, ela é como se fosse assim, ela pode ser remanejada lá dentro. Imagina se a cada momento que ela for colocada em disponibilidade ou trocada de cargo, ela tiver que ser indenizada. Beleza? Maravilha. Agora, depois que transitou em julgado a decisão que, no caso, invalidou a demissão, você tem um prazo máximo de 30 dias. O servidor vai ser submetido a uma inspeção médica e, se ele for julgado apto, ele pode ser expedido do ato de reintegração. Agora, vamos supor que durante esse tempo o Zezinho aconteceu alguma coisa e aí, quando o Zezinho passou pela inspeção médica, ficou constatado que ele está incapaz. Então, ele vai ser aposentado, considerando-se para o efetivo tempo de aposentado de afastamento. Beleza? Maravilha. Bom, recondução. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. E aí pode acontecer por algumas situações.
inabilitação ou desistência do estágio probatório relativo a outro cargo do quadro de pessoal do Ministério Público, então ele vai voltar para o cargo, ou reintegração do cargo ocupante. Então, é o retorno do servidor para o cargo que ele estava antes. Exemplo, a Maria, que estava exercendo o cargo do Zezinho, quando o Zezinho for reintegrado, porque teve sua demissão invalidada, a Maria pode ser reconduzida para o cargo de origem dela. Ela está voltando para o cargo de origem, beleza? Agora, vamos supor, o cargo da Maria agora está sendo ocupado por outro servidor, o cargo de origem dela. O Zezinho voltou para o cargo dele, Maria saiu. Vamos supor que o cargo de origem da Maria está provido, alguém já está exercendo. Então, o servidor vai ser aproveitado em outro cargo. É sempre, gente, muito essa questão, é bem assim, sabe? Exemplo, ó, isso que eu tô falando para vocês agora. Deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. Vamos supor, tá aqui. Ó. Cargo B. Cargo B, o Zezinho voltou, então, a ocupar. Então, o que vai acontecer com a Maria? A Maria, ela vai ser o quê? Reconduzida ao cargo de origem dela. Mas vamos supor que o cargo de origem dela é o cargo Y. Só que aí o cargo Y já está sendo ocupado por outro servidor, o Mévio, por exemplo. Aí o que acontece com a Maria? O que acontece com a Maria? A Maria pode ser aproveitada em outro cargo. Beleza? Entendeu? Maravilha. Parágrafo 2º. Aplica-se a recondução, o disposto no parágrafo 2º do artigo 34 desta lei. E verificada a hipótese do parágrafo 2º aqui desse artigo, após regular procedimento administrativo em que for assegurada ampla defesa, poderá o servidor estável ser demitido. Beleza? Bom, para finalizar, então, vamos falar um pouquinho de desvio de função. O que é desviar, gente? Um exemplo, você está dirigindo e aí você desvia de um buraco que está na rua. Você o quê? Saiu da sua rota e voltou. Ah, eu tive que desviar um caminho ali para chegar mais rápido. Você desviou a sua rota e voltou. No caso da administração, nenhum servidor pode desempenhar atribuições diversas do cargo que ocupa. Claro, ressalvados os casos de desempenho de função de confiança e substituição. Ah, o servidor está substituindo o outro, beleza. Mas eu não posso, um exemplo, o Zezinho. O Zezinho não pode virar e falar assim, eu não quero exercer meu cargo, não. Vou exercer outra atribuição. Ele pode fazer isso? Não, não configura desvio de função. Mas agora, em caso de justificada necessidade do serviço, poderão ser cometidas ao servidor mediante prévia autorização da administração por prazo não superior a 6 meses, atribuições não compreendidas no seu cargo. Mas aí, no caso, gente, é justificada a necessidade do serviço. A administração fala para o Zezinho, Zezinho, olha, você vai ter que exercer essa atribuição aqui. Eu sei que não é atribuição do seu cargo, mas por necessidade de administração, você vai ter que ocupar e vai ter que exercer essa atribuição. Aí é diferente, porque a administração solicitou, beleza? Mesmo assim, mediante o pagamento da diferença salarial, beleza? Agora, cessando esse justificado motivo, o servidor retorna ao exercício das atribuições do seu cargo normalmente, beleza? Parágrafo 3º. O desempenho de atribuição diversa da pertinente ao cargo não acarreta a reclassificação ou readaptação do servidor. Porque é um caso só de necessidade, tá, gente? Não é algo que, eu vou ser reconduzido para o meu cargo, não. É algo de necessidade ali momentânea, beleza? Bom, pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Vamos continuar na nossa próxima aula. Lembrando que essa aula aqui de agora, ela vai ser liberada hoje, terça-feira, dia 23/7. E aí, na quinta-feira, dia 25, nós vamos estar liberando uma aula de
direito administrativo. Aí nós já vamos começar a intercalar estatuto e direito administrativo. Beleza? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau.